também das regras aprovadas pela Alesp, que agora são mais claras em relação ao que precisa ser feito pelas companhias aéreas que vão transportar um animal de estimação de alguém nas aeronaves. Nós tivemos 2 tristes casos nos 2 casos, né, cães que ficaram morreram, mas ficaram sofrendo por muitas horas em aeronaves, com erros das companhias. E aí agora a Alesp decidiu agir e decidiu o quê? Vamos lá, Lupato, são os casos do Joca e da Pandora, né? 2 casos muito conhecidos, principalmente o do Joca, que foi nesse ano, aquele cão Golden Retriever que foi colocado num voo errado e, em razão disso, ficou por mais de 8 horas ali sofrendo e não resistiu, acabou morrendo. Vamos lá, a Alesp aprovou então esse projeto, agora também depende da sanção do governador Tarcísio de Freitas, mas apenas para os terminais sob concessão do Estado de São Paulo, os aeroportos sob concessão do Estado de São Paulo, que prevê esse projeto que é apenas para transporte de animais de estimação em aeronaves, pets, cães e gatos. Vamos lá, primeiro de tudo, caso haja um transporte de um animal de estimação, antes do transporte, esse animal tem que ficar numa sala climatizada para a segurança e também para o conforto desse animal. Muitas vezes a gente chegou a presenciar que os animais ficavam naquelas caixas de transporte, na pista ali do aeroporto mesmo, do lado do avião taxiado, sob o sol, sob chuva, sob vento, enfim, isso não vai poder acontecer. Os animais vão ter que ficar numa sala climatizada. Além disso, quando for ocorrer o transporte, a partir do momento em que o animal é colocado numa caixa, esse momento até a decolagem de uma aeronave tem que ser de no máximo 1 hora. Não pode passar disso. Além disso, o transporte de animais de estimação no porão das aeronaves ter que ser feito separado das demais cargas em aeronaves. Também tem que ser isso, tem que ser separado, esses animais não podem mais viajar juntos com outras cargas nas aeronaves. E o governo de São Paulo, agora o governador vai precisar sancionar esse projeto. E os que os deputados estaduais querem é atrelar a Lei Joca. A Lei Joca é um projeto que tramita no Congresso Nacional. Já foi aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados, agora está em análise no Senado Federal, que prevê tudo isso que a gente já falou do projeto estadual, só que tem mais coisa, como rastreamento em tempo real desses animais, seja um chip na caixa ou então ali na coleira desses animais. Vai ter que ter um rastreamento para que o tutor consiga acompanhar onde o animal está. Isso, por exemplo, vai evitar que haja um erro como o do Joca, que foi colocado num avião errado. O tutor vai conseguir ver isso antes e avisar as autoridades. Ou então o da Pandora, que acabou se perdendo no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, por um erro da companhia aérea. Se tivesse com o chip, o tutor também conseguiria encontrar mais facilmente aquele cachorro. E esse projeto também ainda depende do aval do Senado Federal, mas são projetos muito semelhantes que podem então vir a ser lei aqui em São Paulo, a gente aguardando a sanção ou veto do governador Tarcísio de Freitas. Obrigado, Guilherme Oliveira. Essas regras que não estão valendo, né, ainda precisam do aval nacional, né, da União. Mas, Danilo Gobato, é importante a gente entender, né, quais são os riscos da gente transportar nosso animalzinho de estimação num avião. Vamos conversar agora com o médico veterinário e adestrador Marcelo Eckham. É assim que fala? Nome do senhor? Bom dia. Obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia, Lupato. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, peço desculpa de estar fazendo aqui no carro, correria de final de ano, correria de São Paulo, sabem como é. Se pronuncia Ekman, meu sobrenome. E aí, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Danilo. Marcelo, eu já queria começar aqui, não é? O Lupato, o Guilherme, eles trouxeram essas informações aqui importantes, não é? Antes da gente repercutir o que muda, né? Os cuidados todos, eu acho que de uma forma geral, aproveitar o gancho de fim de ano, Natal, Ano Novo, que muita gente pega a estrada, seja o carro, o ônibus ou o avião. Que cuidados, quais os cuidados em geral que a gente precisa tomar com os animaizinhos, hein? Parar para possibilitar ali dar uma água, para ele
fazer as suas necessidades, ar-condicionado do carro ajuda para o animal. Eu já ouvi que não, eu já ouvi que o ar-condicionado para eles acaba não refrescando. De uma forma geral, os cuidados que a gente precisa ter nesses deslocamentos, hein, Marcelo? Quando a gente pensa em viagens, principalmente de carro, que acho que é o que acontece com a maioria dos tutores, das pessoas que vão gatos, enfim, a gente precisa pensar no bem-estar geral desse cão, né? Vou puxar mais para o lado dos cães, mas isso serve também para os gatos. Mas, por exemplo, quando eu falo do bem-estar geral, eu estou falando desse cão ele ter se alimentado antes de viajar e, de preferência, não se alimentado pouco tempo antes, né? Porque isso pode causar enjoo, pode causar vômitos, por exemplo, durante a viagem. Então, ter se alimentado pelo menos umas 4, 5 horas antes de viajar. A refrigeração desse carro, né? Então, ou com janelas abertas, dependendo da região do país, porque dependendo da região do país, a janela aberta pode entrar mais 20, né, aqui da viagem, que dá nesse carro. Tem um ar grande aliado da gente para proporcionar esse bem-estar físico de temperatura, tanto para a gente como para os nossos cães. Ele é, sim, bastante importante. Então o senhor está de acordo, acha que esse projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa é importante e é suficiente para transporte aéreo de animais de estimação, porque ele prevê uma sala climatizada onde o animal vai ficar até um horário próximo ao do voo. Aí quando colocar o animal dentro da caixa de transporte, ele só pode ficar no máximo 1 hora até entrar no avião e decolar. O senhor concorda que essa é a forma correta de se fazer? Sim, eu acho que poderiam ter outras coisas implementadas, com certeza. A gente está com um probleminha aqui no contato com o Marcelo Ekman, que é adestrador, médico veterinário. Ele está falando sobre transporte de animais em aviões, aéreo. Mas a gente daqui a pouco vai falar também sobre o transporte terrestre. Você que está com medo de colocar o cachorro, o gato dentro do carro, levar para passar a semana com você de Natal ou de Réveillon, trânsito, como que faz, como que não faz. Daqui a pouquinho o Marcelo vai responder tudo isso para nós aqui, porque agora temos o nosso tema de fim de ano.